Ainda sobre isso, essas práticas eu sei que são inovadoras para a pessoa que tem um contato, primeiro contato. A pessoa muitas Sim. vezes se apaixona quando ela começa a sentir, a vibrar, né? Mas a gente vê muitas pessoas hoje que se vestem com a roupa do realista, vamos dizer assim, né? O realista que na verdade está sendo muito pessimista. Mas aí ela fala: "Não, eu realmente", a pessoa fala: "Eu estou nessa situação, eu estou em falta, né, tem dor aqui, não tem dinheiro", tá, fala muito em dívida, né. Aí você fala: "Calma, seja mais otimista". E a pessoa fala: "Não, mas é isso que está acontecendo". Ela afirma cada vez mais aquela realidade, né. Isso aí. E como essas pessoas que estão nesse looping, né, podem ter uma esperança de mudança e na sua opinião, né, dentro dos casos que você já viu, das pessoas que te procuram, essa virada de chave, ela tem um tempo certo para acontecer? Tem um tempo certo para acontecer. Pode ser 1 segundo ou 60 anos. Porque você é que vai no interruptor e acende a luz. Então, hoje, o tempo certo é o seu dedo no coração, é o seu dedo na consciência, é a sua ação. É preciso agir. Quando você fala "eu sou", você detonou uma energia, mas a seguir é preciso agir. Sabe, eu gosto muito de um ditado húngaro que diz o seguinte: "A esperança não encontra pessoas de braços cruzados". Então, é preciso agir. Só de você agir, você já traz abundância. Então, ao invés de ficar maldizendo a escuridão, acenda um fósforo. Você não tem ainda um holofote? Acenda um fósforo. Uhum. Começa acendendo um fósforo. Significa enxergue alguma coisa no que você está vivendo boa, boa, e põe a luz nessa coisa, ela vai florescer. As pessoas não entendem que elas são tão poderosas hoje que por que essa situação está ruim lá fora? Porque ela está dando luz para aquela situação. Por isso que os mestres falam: não veja as notícias, saia delas, não fique alienado nelas. E as pessoas falam assim: não, mas se eu não ouço as notícias, eu fico alienado. Eu falo: não, você fica alienado quando você as ouve, você fica preso nelas, tá? Perde a sua liberdade, já fica aí, como é que faz, como é que não faz, e Uhum. acaba com tudo. Então, assim, só o fato de você se movimentar, sabe? Eu sempre fiz isso, e é como funciona. Todas as vezes que as coisas ficaram o mercado ficou mais difícil de trabalho, etc e tal, eu falei: "Bom, então vamos botar tudo em movimento". Naquela hora eu pegava a minha lista, ligava para 6 clientes, sem nenhuma conjectura, se é certo, se ele vai ter algum trabalho ou não, e só de fazer esse movimento, no dia seguinte já começava a aparecer coisas, não necessariamente ligadas àquelas pessoas, mas já começava a aparecer. O movimento, a luz é movimento. Se você ficar parado, se lastimando, você vai apagando, apagando, apagando a sua própria possibilidade. Então, se movimente, saia na rua, vai fazer alguma coisa, vai cumprimentar as pessoas, vai ajudar os outros. Você não consegue, ninguém te ajuda? Ótimo, vai ajudar os outros. Sabe? Você Uhum. está precisando de prosperidade, vá para lugares prósperos. E não é o banco. O É. banco é o lugar menos próximo que você podia ir. Mas procure um lugar que sempre tem gente, as pessoas, vai lá, fique lá um pouco, porque nós impregnamos as partículas subatômicas à nossa volta. Então, uma pessoa que está sempre na tristeza, ela entrou no ambiente, ela espalha partículas subatômicas de tristeza. Daqui a pouco tem um monte de gente triste. Ora, o oposto também é verdadeiro. Se você vai em lugares onde as pessoas têm abundância honesta, abundância feliz, você vai poder se impregnar daquilo. Quando a gente respira, a gente está inspirando o ar, mas a gente também está inspirando as aspirações. Aquilo que as pessoas aspiraram ali, o que elas pensaram. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sempre dou esse exemplo porque para ficar muito forte dentro da gente. Quando você serve uma água para alguém, você não serve só água. Você serve água com o quê? Se você tá triste, você vai servir água com tristeza para aquela pessoa. Se você está alegre, você vai servir água com alegria.
Você está com medo, você vai vir medo nesse negócio. Todo o evento que eu vou fazer, esse agora do dia 30 vai ser a mesma coisa. Eu, antes de entrar todo mundo, eu converso com as cadeiras. Eu vou lá, ter um papo, no geral. Por quê? Porque mais que você limpe uma cadeira, por exemplo, o campo ficou lá. E é preciso desfazer esse campo. Se você sentar numa cadeira que teve uma pessoa em depressão, você vai sentir um pouco daquela depressão. Depende muito da intensidade. É o fenômeno quando pessoas, por exemplo, que cortaram uma perna, elas ainda sentem dor, às vezes, onde estava a perna, porque a perna só desapareceu no campo físico, os outros 3 campos ela continua existindo, porque era uma criação divina. E aí a gente já começa a entender uma outra lição. Uau, se a perna foi cortada, ou seja, se o mundo arrumou um problema no divino, esse problema não existe, porque a perna continua existindo. Olha que coisa incrível. Então, as pessoas sentem, pessoas que cortaram a perna, elas sentem dor de vez em quando na perna, que já não existe mais. Ela só não existe fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ela existe. Então, um campo foi, mas tem 3 campos onde ela existe. Ou seja, para Deus, não existe problema. Sabe por quê? Porque ele já criou todas as soluções antes. Quando foi criado o mundo, foram criados todos os remédios para todas as doenças e foi criado toda a solução para todos os problemas. Porque não podia ser diferente. Você entende? Não podia ser diferente. Então, quando a gente pisa numa plantinha na calçada, às vezes não percebe que está pisando num remédio que vai curar um monte de doenças terríveis. Porque tudo já foi criado. É isso que a gente precisa entender. As pessoas não criam nada, elas só descobrem o que já foi criado. Então, é isso que a gente precisa olhar e falar assim, bom, estou vivendo um problema, ok? O que você está fazendo com ele? Você está pondo energia nele ou luz nele? Você está deixando ele crescer e você diminuir? Porque quando você tem medo, o problema cresce e você diminui. A energia passa de um para o outro. A energia existe sempre equilibradamente. Se você tira de um lado, ela vai para o outro. Ela não desaparece. Aí me perguntaram assim, Américo, a luz venceu? Eu falo, não, porque ela nunca perdeu. Uai, a luz é Não o tem, né? todo, ela não tem Ou quando alguém fala, derrota. você aceita Jesus? Eu nunca neguei. Então, Né? exatamente isso. E nesse sentido, teve uma frase também que você falou em todos os podcasts e sempre tá dentro do seu trabalho, né? Que é não existem injustiças no universo, né? Não. Que aí sim nós podemos entrar dentro de um realismo. É. Só que para muitas pessoas essa frase dói, porque elas se sentem injustiçadas, mas elas têm uma balança própria da justiça, né? Então, como funciona isso para que as pessoas possam amaciar um pouco essa defesa quando escutam essa frase? Primeiro, você é uma pessoa extremamente poderosa. Você é tão poderosa, que você cria situações sofisticadíssimas para você passar por aparentes problemas, mas, na verdade, o que você criou foram oportunidades para você. Cada problema que vem para você é como se alguém desse para você uma pilha de dinheiro. Por que esse problema voltou para você? Porque você tem capacidade de resolvê-lo. Jesus falou, não é dado a ninguém mais do que ele pode carregar. Isso significa, o seu karma é você que o produziu. Você não precisava passar por isso. Mas aí você produz uma situação onde você vai ter a oportunidade de resolvê-la. É a pilha de dinheiro, paguei a dívida. Então você está recebendo toda hora uma pilha de dinheiro. E saiba, alguém falou o seguinte, né? A pessoa que não tem nenhum problema. Eu vi isso de uma pessoa, achei engraçadíssimo. Ele falou assim, isso é obra do diabo. Eu falei, por quê? Porque assim, não tem nenhum problema, nunca chama a Deus. As pessoas que têm problemas começam a chamar por Deus. Então, é coisa maluca, né? Um pensamento desse. Mas não deixa de ter uma sabedoria nisso. Olha que interessante, não deixa de ter uma sabedoria muito engraçada até, mas é isso.
Eu sempre digo, agradeça os problemas, primeiro passo. Se eles estão vindo, é que você é considerada uma pessoa capaz de resolvê-los. Primeira coisa. Porque você decidiu isso. Ah, mas, poxa, eu saí na rua, me assaltaram. Você não tem a dúvida que você devia aquele dinheiro que levaram. Então, fala, grato, paguei a dívida. Quanto mais você tomar essas atitudes, eu passei por uma situação muito difícil, me roubaram o equivalente a $50.000 no momento da minha vida. Todos os meus funcionários todos começaram a chorar, tal. Eu falei, melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Eles olharam para mim, né, com a cara, falei, esse cara, a América é louco. Eu falei, sabe por que eu estou falando isso? Para cortar isso, nunca mais acontecer de novo. Se eu achar que foi uma injustiça, se eu achar que foi uma coisa contra mim, eu vou repetir essa situação. Mas se eu achar que aquilo foi a melhor coisa que podia ter acontecido, ele não se repete mais. Então, o segredo é agradecer. Se você agradece pelo que você está vivendo, ele não volta dessa maneira, vai voltar muito mais fraco, etc, etc. Porque você decidiu criar aquela situação para você demonstrar a sua capacidade que você tem. Não é o contrário. O problema não aconteceu porque você é fraco. Ao contrário, o problema aconteceu porque você é forte o suficiente para Para resolvê-lo. lidar com ele. E até mesmo dentro de toda essa ótica, a gente estava falando sobre ressentimento também em outras conversas, né? Eu acho que cabe nisso, que às vezes a pessoa fica ressentida com uma situação ou com uma pessoa, né? Ou com uma situação difícil que possa ter acontecido, e isso pode adoecer a pessoa. E eu já vi casos de pessoas também que estavam doentes, estavam já até numa situação bem frágil, e teve um ato de perdoar. E isso melhorou a pessoa depois significativamente. Não, já tem casos relatados na medicina de pessoas em estado terminal, que aí mandou chamar aquele irmão que ela brigou há 30 anos, que odiava, e perdoou de verdade. E a doença desapareceu. Porque só tinha aquela função. As doenças que a gente coloca, tem pessoas que falam assim, poxa, estou com câncer aí, que eu tenho 3 meses de vida. Então, você pediu isso. Não por culpa. A pessoa fala, então eu fiz um monte de coisa errada. Não, 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 não. Você pediu para ter um salto espiritual. Esse sofrimento que você achou que era bom para você, vai dar para você um salto. Você decidiu. Você podia ter decidido outro caminho. Em 1930, Saint-Germain deu o mantra de chama violeta para você não precisar passar tão duramente pelos seus karmas. E por quê? Você faz a chama violeta, você vai diminuindo o seu karma. Pô, isso é uma coisa bacana. Não, não, é bacana porque quando você faz para você a chama violeta, essa chama atravessa o planeta e ajuda um monte de gente. Então, ela é uma chama solidária. Aquilo que nós falamos no começo, ela compartilha o ganho que você vai ter com os outros. Aí funciona. Funciona enormemente. A palavra-chave é o compartilhar. Quando eu não quero mais as coisas só para mim, o que é a corrupção? É um egoísmo absurdo. As pessoas só pensam nelas. Os outros, a educação, saúde, tudo que poderia haver de ganho, não é considerado. Percebe? E dentro desse seu trabalho, a gente falou sobre várias questões, né? Existe uma frase simbólica mais forte e que é muito utilizada hoje, com diversas conotações. Qual a sua interpretação sobre a separação do joio e do trigo? É percepção. Então, aí você pode utilizar essa imagem para você. O que você separa de luz e de não luz. Eu vi essa semana uma pessoa falando de um evento que aconteceu, totalmente de escuridão, e ele dizendo, nossa, quanta luz que eu vi lá. Eu parei para pensar, falei, meu Deus, como nós precisamos aumentar a percepção. Então, veja, já não está separando o joio do trigo, muitas vezes. Então, a humanidade começa a viver num cinza, não é nem preto nem branco, é um cinza. Então, não há separação de atenção. Separar o joio do trigo é ter a atenção necessária para saber o que é uma coisa e o que é outra. Só isso, sem julgamento.
apenas para saber e você escolher. Você tem o direito de escolher luz ou escuridão. Ninguém tirou esse seu direito. Você só precisa saber que isso é escuridão e que isso é luz. Não separar o joio do trigo é misturar tudo, achar que tudo é joio ou que tudo é trigo. Essa é a questão toda, percebe? De novo, vigiai e orai. Se não for completado, você não vai saber o que é joio e o que é trigo. Não ter a percepção exata do que é luz e do que é sombra. Tem pessoas que já dizem assim, tanto faz. Como assim tanto faz? O tanto faz não é a verdade, porque a verdade é uma coisa só. Então não existe tanto faz, né? Tinha um filósofo grego que ele, nas praças ele dizia assim, viver e morrer é a mesma coisa. Aí um dia um se levantou e falou assim, por que você não morre? Ele falou, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, depende como você disse que é a mesma coisa. Viver e morrer. Se pensar na essência, não existe morte. Então, viver e morrer é a mesma coisa. Tá? Aí, a vida e a morte é a mesma coisa. Na verdade, quando você morre, é que você muito provavelmente começa a viver a sua consciência plena se você não a desenvolveu aqui. A rigor, nós deveríamos atingir o nível crístico aos 33 anos. E deveríamos atingir o nível búdico aos 36 anos. Então, para a alta espiritualidade das oitavas cósmicas, nós somos crianças até os 33 anos. Olha que boa notícia. Olha que boa notícia. Aí que a gente começa. Por isso que Jesus tinha os 33 anos. Isso era mais um ensinamento para consolidar esta informação de luz, né? Então, Jesus atingiu também depois o estado búdico, assim como o Buda atingiu o estado crístico. Essas duas são necessidades. Eu acabei não completando a sua pergunta do Jesus Cristo, né? Essa é a questão. Jesus, como homem, atingiu a cristicidade depois. Por isso que eu fiz um vídeo, Farrell, dizendo o seguinte, chame Jesus pelo nome inteiro. Se você só chamar Jesus, você está chamando a parte humana dele, e não a parte divina. É preciso chamar Jesus Cristo. Aí você entra na energia dele. E o nome dele não é só isso, o nome dele é muito grande. As pessoas falam, não, mas não era Joshua? O que adianta falar Jesus? Não. Joshua, ali, naquele momento. Mas nós estamos há 2000 anos falando de Jesus, então, tanto faz. Aí sim, tanto faz, porque é a mesma vibração. Já se deu o mesmo acesso nos dois casos, né? Então é preciso, quando você quiser entrar na energia de Jesus, Jesus Cristo. Isso é muito interessante falar, porque são as interpretações, muitas vezes as pessoas leem escrituras, né, de qualquer livro que possa ser sagrado, escolhe um e segue aquilo, de repente, com uma interpretação muito particular, né. E eu vejo muito que as pessoas falam até sobre o Apocalipse, né, no livro, né, o livro do Apocalipse tem uma linguagem cifrada, né, para cada um poder aplicar na sua realidade. Só que as pessoas colocam dentro disso que você falou, né, até de um desespero, mas elas não estão aplicando aquela transformação das sombras que você também mencionou, né. Porque são os carimbos, né? Então, as pessoas falam assim, está acontecendo um apocalipse aí. Mas apocalipse não é tragédia. Apocalipse significa revelação. Esse é o significado do Apocalipse. Está sendo revelada uma verdade, os 7 selos. Então, o 7º selo é o selo da chama violeta, da transmutação, da necessidade, é o 7º raio, por exemplo. Isso é por exemplo. Né? Então, tudo que é na Bíblia, no Novo Testamento, que é simbólico é real, o que é real é simbólico. Os dois caminhos são ensinados. Jesus, na verdade, tudo que ele fez, e foi calculado, a sequência toda que ele fez, foi para dar um manual de você despertar a sua consciência. É para isso que ele deu o manual, tá certo? Então, a própria crucificação, a transfiguração, a ascensão, tudo isso tem uma sequência e tem informações fundamentais para o nosso crescimento. É um guia. E ele não foi escrito para aquela época, foi escrito para agora.
O que está aí é para agora. É um manual de sobrevivência no planeta Terra. Um guia contemporâneo, né? Totalmente contemporâneo. Totalmente. E por que respirar conscientemente muda tanto o estado espiritual, vibracional de uma pessoa? Então, porque é como você colocar um jato no aspirador para limpar o carro, certo? Ele está lá. Se você ficar com ele assim, num ponto, ele vai ficar soprando naquele ponto. Mas há um jeito correto de você colocar aquele ar, né? Então, ou você o curva, ou você distancia, e aí ele vai tendo uma consciência do que é necessário para cada caso. Isso é um jato de um aspirador. Veja lá, um aspirador de carro precisa de consciência. Nós, quando nós respiramos, nós fazemos várias ações, várias ações. Então, nós respiramos oxigênio, tá, que vai lubrificar a máquina, certo? Vai fazer o coração funcionar e vai fazer o cérebro funcionar, que precisa de oxigênio, além de todos os outros órgãos. Mas nós falamos há pouco, mas você inspira aspirações, os sentimentos que estão à sua volta, o que você faz com eles? Então, você foi num lugar cheio de tristeza. Se você não der consciência para aquilo que você respirou lá, você vai ficar com os órgãos cheios de tristeza. Você não tem a dúvida, dali a alguns dias você vai ter problemas no pulmão. Você vai ter problema pulmonar, dificuldade de respiração, vai ficar entupido, vai ter algum tipo de sinusite, por aí afora. A gente precisava dar muito mais importância àquilo que a gente respira. Isso é dar uma consciência. Quando você inspira e sabe que você está inspirando prana, né, assim, dias de sol, se você fechar um pouquinho os olhos, você vê corpúsculos brilhantes no ar. Então, essa energia é vital do ser humano, que tem a consciência divina. E o que você faz com ela? Então, se você não dá consciência, é só um jato de ar que entra pelo corpo. E o que é pior, ele vai criando bloqueios, porque a falta de consciência tira o movimento harmonioso da energia que está entrando. Ele vai alimentar diretamente o sangue, e é no sangue que está a luz. A luz percorre o corpo pelo sangue. Por isso que tinha os vampiros. Não é lenda. Os vampiros pegavam o quê? O sangue, porque eles queriam a energia vital divina que estava em você. Respirar é tudo, tudo, porque o ar que você respira, você coloca, você carimba, você dá um DNA para cada pedaço de ar que você respirou. E ele vai para o fígado, vai para os rins, vai para o pulmão, vai para o cérebro. Ele vai percorrer todo o seu corpo, seja como ar, depois como sangue. Então, o que você está injetando dentro de você? Que tipo de percepção? Quando a gente fala consciência, é para mostrar que é algo maior do que o pensamento, do que o sentimento. Se alguém perguntar assim, eu perguntei em alguns eventos que eu fiz, o que é mais importante, saúde, prosperidade ou felicidade? Aí um monte de gente levanta a saúde, um monte de gente levanta a felicidade. Foi nenhuma das três. O mais importante é a consciência. Se você não tiver consciência luminosa, você nem percebe que você está saudável e está arrumando um monte de doença que não existe. Você não aproveita a sua prosperidade devidamente, é infeliz. Eu conheço um monte de milionários que são infelizes, totalmente infelizes. Você não vai perceber as alegrias da vida que estão fora das risadas. Sabe? Quando você olha uma rosa, é impossível não achar alegria nela. Sabe por que ela não tem dúvida? Sabe o que ela diz quando ela abre as pétalas todas? Sabe o que ela diz? Ela diz assim, eu sou uma rosa. Ou seja, Deus em mim é uma rosa. E nós temos uma dificuldade enorme para dizer quem nós somos. É o que você falou no começo. Quantas vezes a gente fala, eu sou o que eu sou. E ficar feliz com isso, ou seja, Deus em mim, Deus está em mim, a partícula divina, e eu tenho um trabalho a fazer com ela. Ponto.